Senhoras e senhores, boa tarde. Sou Cíntia Tereza Gonçalves Falcão e falo da cidade de Brasília, no Distrito Federal. E em nome do presidente do Terceiro Congresso Internacional Online de Eubiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, senhor Hélio Jefferson de Souza, e da vice-presidente Selene Jefferson de Souza. E, em memória, homenageamos nosso saudoso vice-presidente, senhor Jefferson Henrique de Souza. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema desta palestra, a capital do terceiro milênio, será desenvolvido pelo senhor Gustavo Baião. O palestrante está na Eubiose desde o ano 2000. É psicólogo, especializado em terapia junguiana e consultor de pequenas empresas. A palestra que agora será apresentada versará sobre a predestinação do Brasil e de Brasília para o apressamento da Era do Aquário. Neste momento, anunciamos a palavra do senhor Gustavo Baião, que terá 40 minutos para desenvolver seu tema. Boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa palestra Capital do Terceiro Milênio. Esperamos hoje, com essa conversa, trazer algumas informações que podem nos ajudar a entender a predestinação da cidade de Brasília e o seu papel no apressamento da Era de Aquário. Vamos à nossa apresentação. Bem, para iniciar a nossa conversa, gostaria de fazer uma pequena provocação. Seria possível, mesmo com algumas dificuldades que ainda enfrentamos, como uma democracia jovem, um país jovem, pensar numa predestinação do Brasil e da cidade de Brasília como capital do terceiro milênio? Seria possível acreditar que esse país e essa cidade têm um importante papel a cumprir no concerto das nações em relação a todo mundo? Alguns podem dizer que ainda falta muito. É verdade, mas a cada dia, mais brasileiros tomam consciência da grande missão de nosso país, de nossa cidade, e estão cada vez mais preparados a auxiliar esse processo de transformação tão necessário. Sobre a nossa capital, sobre os mistérios de Brasília. Brasília, através de sua bela arquitetura, é um livro aberto para todos. Mas somente aqueles que conseguirem entender o que existe oculto em suas entrelinhas conseguirão perceber as mensagens ocultas e encontrarão, então, um grande e inestimável tesouro. Estes também descobrirão que um dos eventos mais significativos do século XX, embora nem todos pensem assim, foi a construção de Brasília em pleno Planalto Central. A construção de Brasília foi um gesto arrojado, foi uma grande aventura e foi uma imensa realização de Juscelino Kubitschek. O fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, professor Henrique José de Souza, nos dizia também que era preciso enxergar por trás da letra que mata o espírito que vivifica. E com esse espírito de investigação, com esse espírito de aprofundamento, traremos mais alguns dados que podem nos ajudar a compreender a grandiosidade dessa cidade em que vivemos. Brasília é um sonho de cidade. Foi uma cidade visualizada, sonhada por Dom Bosco, muito antes de ser construída. O sonho de Dom Bosco data de 1883, ano importante para a Sociedade Brasileira de Eubiose, porque era justo nesse ano que nascia o fundador de nossa sociedade, professor Henrique José de Souza. Há exatos 77 anos depois do sonho de Dom Bosco, era então inaugurada no Planalto Central brasileiro a cidade de Brasília. 77 também é um número muito interessante. Sabemos que o 7 é um número cabalístico, um número com várias repercussões, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, e assim por diante, 7 dias da semana, 7 planetas
sagrados. Bom, ainda sobre Dom Bosco, foi erguido um monumento, foi o primeiro monumento, a primeira edificação construída em Brasília, é chamada a Ermida Dom Bosco, uma pequena capela em forma de pirâmide que homenageia o santo de Brasília, o padroeiro de Brasília, junto com Nossa Senhora de Aparecida. Vamos falar ainda um pouco mais de Dom Bosco. Aqui temos uma foto da Ermida Dom Bosco, a capela que falamos. Ela é uma espécie de mirante que olha para Brasília, que olha para o plano piloto ou para o avião construído, e naquela época em que isso foi construído, que a capela foi construída, ainda não tínhamos a cidade para observar, mas já era um ponto de visualização daquilo que seria, no futuro, uma grande cidade. Ao lado, temos a foto do Santuário Dom Bosco, uma igreja, uma catedral, uma igreja de Brasília, que homenageia o Santo Dom Bosco, com seus lindos vitrais, com seu lustre, com milhares de lâmpadas, mais uma grande obra e uma grande homenagem a esse visionário. Uma frase também que registramos aqui de Dom Bosco: nossa vida é um presente de Deus e o que fazemos dela é o nosso presente a Ele. Sabe as palavras daquele que foi o visionário de Brasília. Sobre o mistério, existiria alguma conexão real entre Brasília e a cidade de Aquetaton, no Egito? Alguma conexão entre Juscelino e Akhenaton? Bem, vejamos. Brasília conta com várias construções piramidais. Aqui podemos ver algumas dessas construções, prédios públicos, temos o edifício da Legião da Boa Vontade, com uma grande pirâmide e um cristal acima, na ponta. Temos abaixo o próprio Teatro Nacional, com uma pirâmide sem a ponta, e várias são as construções piramidais nessa cidade. Seria tudo isso somente uma coincidência? Mas algumas formas, algumas construções em forma piramidal, igrejas, e continuam as coincidências de construções similares ao do Egito. O fato é que Juscelino, em 1930, ainda menino, teve uma viagem para o Egito, na cidade de Tel El Amarna, cidade de Aquetaton, cidade construída pelo faraó Akhenaton, a qual Juscelino admirava, e nessa viagem Juscelino fica muito impactado com o que viu. E as coincidências ou sincronicidades do futuro viriam a confirmar a grande conexão entre Akhenaton e Juscelino e Aquetaton e Brasília. Ao lado temos uma visão superior da cidade de Aquetaton, às margens do rio Nilo, em forma de íbis, pássaro de asas abertas, voltada para o leste. Da simplicidade à genialidade. O projeto vencedor para construir a cidade de Brasília, de Lúcio Costa, é tão simples que beira a genialidade. O projeto começava apenas com uma cruz, um cruzeiro. E esse cruzeiro, com uma das hastes flexionadas, se tornava um pássaro de asas abertas, ou, com uma visão mais moderna, um avião voltado para o leste, às margens de um lago. Coincidência ou sincronicidade em relação a Aquetaton? Bem, o projeto vence e todas as demais obras que vão sendo construídas nessa cidade trazem essa característica moderna, futurista, arrojada, e a leveza também dessas construções que vamos conhecer mais a fundo. Projeto de Lúcio Costa e de Oscar Niemeyer. A arquitetura aérea de Brasília. Aérea porque ar é o símbolo da era de Aquário, é o elemento da era do Aquário. E aéreo porque assim são as conexões nessa era aquariana, conexões rápidas como o vento, onde a comunicação e tudo navega através do vento. Assim também é a forma da cidade, em forma de avião ou de pássaro. Aqui podemos ver com clareza a asa do avião
na parte de moradias, nas unidades de moradia, assim como o corpo do avião, o eixo que chamamos de eixo monumental. Brasília é uma cidade monumental, uma cidade repleta de monumentos, de palácios, que aspirava à grandeza desde sua idealização. Podemos observar mais abaixo as unidades de vizinhança, ou as unidades de moradia que compõem a asa do avião. Podemos observar ainda que essas unidades são unidades extremamente arborizadas, como em nenhuma outra parte do país, e essas pequenas unidades de vizinhanças foram idealizadas para funcionar como autônomas, onde cada unidade teria a sua própria comunidade, onde as pessoas poderiam se conhecer, onde cada unidade conta com seu comércio local e se torna praticamente independente. Isso traria um novo modelo não só de cidade, mas de convivência para as pessoas que moram nesse local. Ao lado, nós podemos ver aqui a parte de baixo dos prédios, nessas unidades de vizinhança, e todos os prédios praticamente são sustentados por colunas, de forma que o ar passa por baixo e torna essas construções, apesar do concreto pesado, leve, como se eles estivessem flutuando. Essa é a característica básica desses edifícios baixos, que não impedem a vista do céu, comunidades ou unidades pequenas de vizinhança. Ao lado podemos ver também, na parte externa do edifício, esses pequenos furinhos, que são chamados de cobogó, e acima vemos o resultado desses furos na parede, nessa obra arquitetônica característica de Brasília. São construções onde tanto a luz quanto o ar passam para dentro da construção e onde podemos ter uma visibilidade do ambiente externo, mesmo sem janelas, mesmo sem aberturas nas paredes. Acima, podemos ver o ipê, que é uma árvore também característica que a cidade conta com muitos ipês de todas as cores, e a fundadora da nossa instituição, da Sociedade Brasileira de Obiose, quando veio morar em Brasília, ficou encantada e disse que Brasília era um verdadeiro jardim a céu aberto. Brasília era uma cidade jardim, uma cidade florida. E assim é até hoje. Mais algumas curiosidades que caracterizam a genialidade dessa cidade de Brasília. Certa vez perguntaram a Lúcio Costa por onde seriam feitas as passarelas nos imensos gramados da esplanada dos ministérios. Por onde as pessoas irão caminhar? Bem, Lúcio Costa respondeu imediatamente: não serão feitas passarelas. As pessoas podem caminhar livremente. Em Brasília será permitido pisar na grama. E a partir dessa ordem, aqueles caminhos que as pessoas escolheram para trilhar diariamente para ir para os seus trabalhos foram formando pequenas trilhas. E essas pequenas trilhas, sim, se tornaram os caminhos asfaltados depois, ou para que as pessoas pudessem passar. Esses caminhos foram chamados, apelidados de caminhos de rato, e são desiguais entre si, porque não foram escolhidos por ninguém, foram escolhidos pelas próprias pessoas que caminhavam. Ainda sobre os monumentos de Brasília, Brasília conta com construções e monumentos extremamente significativos, de caráter esotérico e quase espiritualista, quase esotérico. Bom, o primeiro deles, estamos vendo aqui acima, os dois candangos são chamados, né? Podemos dizer que são dois trabalhadores, dois candangos, dois bravos que vieram para a construção de Brasília, sendo homenageados, mas também entendemos esse grande casal como aqueles casais que vêm de tempos em tempos para o apressamento da evolução humana, para o adiantamento da humanidade. Ísis, Osíris, Akhenaton, Nefertiti, e deixamos a nossa homenagem ao grande casal fundador da nossa sociedade aqui, Henrique e Helena Jefferson de Souza. Abaixo, temos outro monumento extremamente significativo, que é o Panteão da Paz. O Panteão da Paz é uma pomba do Espírito Santo, em mármore branco, estilizada, com vitrais,
que representa a fraternidade entre os povos, a paz no mundo. E ao lado também temos uma chama que nunca se apaga nesse monumento. Podemos também fazer uma analogia com o caduceu de Mercúrio, com o fogo de Prometeu, roubado dos deuses e trazido para os homens, que representa também a inteligência criadora, a inteligência aquariana ou mercuriana nos homens. As duas obras-primas de Brasília são o próprio Congresso Nacional e a Catedral de Brasília. O Congresso Nacional, com um grande H ao centro, remete novamente àquele mistério do Egito de Akenaton. Akenaton porque trouxe novamente a religião ou o culto ao disco solar, ao Deus único e verdadeiro no Egito. E aqui novamente Hélios, o Sol, é homenageado através da obra do Congresso. Hélios ao centro e as duas conchas da balança, ou as duas polaridades, que se pensássemos em planetas, seriam Júpiter, Saturno, com Hélios ao centro. Então, formando o sinete JHS. Uma legenda já conhecida pelo próprio mistério da Trindade, pelo próprio mistério do Cristo, né? O JHS. A Catedral de Brasília, também com sua simbologia incrível, é em forma de taça. A taça do Graal, ou a taça do sangue real, a taça erguida em todas as missas, a taça que contém a essência, aquela que retrata o veículo que carrega a essência da divindade. Esse é o simbolismo de nossa catedral na capital do país. Sobre a construção de Brasília, surgem mais algumas curiosidades. A construção de Brasília foi realmente uma grande aventura. Quase ninguém acreditava na possibilidade de que Brasília fosse ser construída naquele Planalto Central, naquela secura, num cerrado árido, mas um homem tinha a certeza de que esse sonho se tornaria realidade, de que o sonho de Dom Bosco poderia se tornar material. Esse homem era Juscelino Kubitschek. E esse monumento também na Praça dos Três Poderes homenageia Juscelino e aqueles pioneiros que o ajudaram a realizar essa grande aventura e construir Brasília. Diz o monumento ao presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que desbravou o sertão e ergueu Brasília com audácia, energia e confiança. Nossa homenagem aos pioneiros, dos pioneiros que o ajudaram nessa grande aventura. Essa construção é muito característica e tem um papel importante na explicação do que é Brasília. Podemos ver que são duas vigas de concreto enormes, contidas por uma pequena base que não se encontra no centro dessas vigas. A sensação, ao estar na Praça dos Três Poderes e passar embaixo dessas vigas, é que aquilo pode cair a qualquer momento. A sensação é que é impossível que essa pequena base colocada tão de lado possa segurar essas duas colunas no lugar. Assim, também foi o mistério de Brasília. Brasília era um sonho impossível, mas se tornou realidade. Frase de Israel Pinheiro: o espírito de Brasília é tudo o que há de contrário ao derrotismo sistemático. Brasília nasceu para a vitória. Outra frase histórica de Juscelino: deste Planalto Central, desta solidão, que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã de meu país e antevejo essa alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Como foi dito, Juscelino nunca duvidou e conseguiu tornar realidade o sonho de Dom Bosco. Por esse feito, Juscelino foi chamado certa vez na França, em uma reunião de caráter esotérico, e ele não sabia muito bem porque tinha sido convidado, mas aceitou o convite dessa reunião. Conta ele, em gravação que foi feita à nossa sociedade, num encontro, que líderes de várias religiões ou instituições esotéricas estavam presentes nessa reunião e, para sua surpresa, estavam todos lá para agradecer e para parabenizá-lo pela construção da capital do terceiro milênio. Essa cidade
Sonho era uma cidade esperada, não só por brasileiros, não só pelo Ocidente, mas até pelo Oriente. E esses que o chamaram, o congratularam pela fundação de Brasília, pela criação de Brasília. Pelo mesmo motivo, pela criação de Brasília, Juscelino recebe da Sociedade Brasileira de Obiose a mais alta comenda, a mais alta homenagem já feita a um cidadão comum, que foi receber a Gran Cruz da Sociedade Brasileira de Obiose. Essa comenda foi entregue a Juscelino, que recebeu com muita alegria, dizendo que foi uma das homenagens que mais o emocionou, por ter vindo de alguma instituição que nenhum interesse tinha sobre ele, mas somente a gratidão pela consciência da obra que ele tinha realizado. A comenda está aqui, guardada historicamente em Brasília. Outro grande sinal da destinação de Brasília e da sua grandiosidade é o seu próprio hino. Existe mais de uma versão do hino de Brasília hoje, mas essa é a versão que mais caracteriza isso. Diz o hino: em meio à terra virgem desbravada, na mais esplendorosa alvorada, feliz como um sorriso de criança, um sonho transformou-se em realidade. Surgiu a mais fantástica cidade, Brasília, capital da esperança. Desperta, gigante brasileiro, desperta e proclama ao mundo inteiro. Num brado de orgulho e confiança, nasceu a linda Brasília, a capital da esperança. A fibra dos heróicos bandeirantes persiste nos humildes e gigantes, que provam com ardor sua pujança. Nesta obra de arrojo que é Brasília, nós temos a oitava maravilha, Brasília, capital da esperança. Como falamos no começo, a esperança é a última que morre. Aquela certeza e a esperança que tinha Juscelino nessa cidade ainda vive em nós, ainda é uma certeza para nós. Brasília ainda terá o seu lugar de destaque, Brasília será um grande modelo de vivência, de sociedade, uma grande semente de um novo modelo de sociedade para o Brasil e para o mundo. Completando alguns mistérios relacionados a Brasília, a Sociedade Brasileira de Eubiose contava com 2 grandes templos no Brasil, um na ilha de Taparica, na Bahia, e um em Minas Gerais, na cidade de São Lourenço. Brasília foi uma solicitação de nosso fundador, professor Henrique José de Souza. Gostaria que aqui houvesse um grande teatro-escola, e isso foi feito. Foi construído um grande departamento da Sociedade Brasileira de Eubiose aqui, que continua vivo e atuante. E Brasília serviu de anteposto para, quando iniciada a marcha para o oeste, conseguirmos a construção do nosso 3º templo no Mato Grosso, na cidade de Nova Chavantina. Então, Brasília teve um papel determinante na construção desse 3º templo, e Brasília, como capital federal, passa a ser uma 4ª coisa, um 4º elemento, enquanto esses templos representam aquela parte superior, aquela parte que remonta à trindade espiritual, como falamos no JHS, como falamos na trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, ou Pai, Mãe e Filho. Brasília vem como 4º elemento, como elemento moderador, como elemento de materialização de sonhos. Aquilo que é mentalizado nesses templos pode ser realizado através da cidade de Brasília. Deixamos ainda aqui nosso profundo agradecimento a todos que ajudaram a tornar esse sonho do Departamento de Brasília, da cidade de Brasília, uma realidade. Como dissemos, esse departamento continua vivo e atuante. A Sociedade Brasileira de Eubiose tem reconhecimento de sociedade de utilidade pública em todos os lugares em que existe, praticamente, e é uma sociedade que continua lutando para a construção de um novo caráter, de uma nova cultura que possa impulsionar os valores do novo milênio, da nova era, da era do aquário.
Uma última homenagem da música de Djavan, Céu de Brasília, traço do arquiteto, ou do Supremo Arquiteto. Gosto tanto dela assim. Essa frase diz muito porque o céu de Brasília é algo reconhecido por todos que aqui já estiveram. Numa cidade cravada no Planalto Central, onde prédios baixos permitem a visão 360 graus praticamente, o céu de Brasília é uma beleza à parte. A própria seca promove cores incríveis nos pôres do nascer do sol aqui na nossa cidade. Então, mais uma homenagem dos céus e ao céu de Brasília. Esse era um pouco das informações que nós tínhamos para trazer, para agregar, para mostrar essa destinação de Brasília, para mostrar o seu papel em relação ao Brasil, para mostrar a sua conexão com tudo aquilo que tem de mais altaneiro, com aquilo que esperamos que realmente possamos materializar num futuro próximo, para nos tornarmos o país, a cidade que almejamos. Nosso abraço a todos. Fico à disposição, Cíntia, para nossas perguntas, se houverem perguntas para esclarecer. Senhoras e senhores, dando prosseguimento aos trabalhos, faremos ao senhor Gustavo Baião 2 perguntas que foram previamente selecionadas. A primeira pergunta é: a gente sempre ouve falar, sempre existiu essa crença de que a Ermida Dom Bosco fica no centro do Brasil. Isso é verdade? O centro geográfico do país também fica em Brasília, mas ele fica num local que nós chamamos o Cruzeiro. Ele fica naquele eixo principal, que é o eixo monumental. Então, é um lugar muito bonito, onde as pessoas gostam de ver o pôr do sol da cidade, que é um lugar maravilhoso. Mas, então, a ermida, ela foi a primeira construção em um grande mirante, como que ia antever tudo que ia acontecer em Brasília, enquanto o Cruzeiro é o ponto central geográfico do país, que também fica aqui. Sempre teve essa crença, né, de que Sim. o centro era a ermida, né? Talvez o centro para a materialização de todo o resto, mas o centro geográfico continua sendo o Cruzeiro. Muito interessante. Eu mesma não sabia disso. Nos dias de hoje, existe a possibilidade da gente ver essa comenda que foi oferecida pela Eubiose ao presidente Juscelino Kubitschek? Sim, sim. A comenda permanece no memorial do Juscelino Kubitschek. Existe um memorial da vida dele, onde todos os pertences, uma série de questões históricas estão guardadas lá, e nesse memorial é permitido a visita e é permitido ver a comenda lá também, que é muito bonita de perto e vale a pena, vale a visita de quem estiver lá. Bom, então, encerradas as perguntas, agradecemos ao senhor Gustavo Baião pela sua apresentação e informamos a todos que o e-mail do Congresso, coi@eubiose.com.br, estará à disposição daqueles que desejarem fazer contato conosco. Agradecemos a atenção e convidamos para a próxima atividade deste congresso. Trata-se do tema Céu da Alma Brasileira, às 19 horas. Não se esqueça de curtir o vídeo que acabou de ser exibido e siga acompanhando o trabalho da Eubiose, se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações. Paz, luz e progresso em harmonia de pensamento. É o que desejamos a todos vocês. Boa tarde.